Fala, meu aluno e minha aluna, tudo bem com vocês? Olha só, né, como combinado, voltando aqui então para passar para vocês, né, dar continuidade à resolução das nossas questões da aula um. Tá? A gente lembra que lá no final do vídeo da aula um eu falei que ia fazer um vídeo à parte para falar sobre esse tema aqui que nós vamos abordar da questão 23 até a questão 30, certo? Nós vamos falar agora um pouquinho sobre situação líquida ou estados patrimoniais, tá? Quando a gente fala de situação líquida ou estados patrimoniais, nós estamos falando ali das situações que o PL pode apresentar, certo? Olha só, eu vou trazer aqui para vocês rapidinho, né? Vamos lá. Vou colocar aqui para vocês, ó, tá? O nosso quadrinho em branco aqui, para a gente falar rapidamente, né? Revisar rapidamente essa situação. Que é dentre a parte ali, né, que nós falamos dos elementos do patrimônio, né, quando nós estudamos o patrimônio, que é mais, que eu considero mais importante. Então, lembrando, né, o patrimônio é o conjunto de bens, direitos e obrigações, certo? E o patrimônio ele pode ser representado por meio dos seus elementos, que são os ativos, os passivos, né? E o PL. Tranquilo? Passivo e PL compõem o que? As obrigações. E os ativos, que são divididos em bens e direitos, compõem o lado ali positivo. Tranquilo? Dito isso, eu preciso que você entenda, né, como eles são organizados. E eles são organizados na sua forma gráfica. Então vem comigo aqui, ó, rapidinho para a gente entender isso, ó. Tá? A gente já falou um pouquinho sobre isso, vamos só retomar aqui, ó. Então aqui, ó, nós temos o que? A representação gráfica do patrimônio, certo? Ó, a representação gráfica do patrimônio que é o que? Ativo, passivo e PL. Do lado direito, passivo e PL, do lado esquerdo, o ativo. Tranquilo? E a representação matemática, professor? A representação matemática é dada pela forma, pela equação fundamental, né, do patrimônio, que é ativo igual a passivo mais PL. Essa aqui, ó, é a representação matemática. E lembra que eu sempre falo para vocês, olha só, nada a representação matemática nada mais é do que uma visão, né, mais matemática da forma gráfica. Porque olha só, perceba que esse lado aqui do meu ativo, olha o tamanho dele. Para que o meu passivo e o meu PL fique do tamanho do ativo, eu preciso fazer o quê? Eu preciso somá-lo, certo? Então, a soma de ativo de passivo mais PL será igual a quê? Será igual ao ativo. Isso daqui remete a quê? A equação fundamental da contabilidade, né? Do patrimônio, equação do patrimônio ali. Tranquilo? E essa equação do patrimônio, galera, ela traz para a gente uma outra observação muito importante. Ó, o meu ativo aqui, ele tem natureza o quê? Devedora, certo? E o meu passivo e o meu PL, olha só, ele tem natureza o quê? Credora, certo? Daqui nós tiramos o que nós chamamos de método das partidas dobradas. Ó, não é igual aqui? Então, significa que o débito será igual ao quê? Ao crédito. Então, a soma dos débitos deve ser igual à soma dos créditos. Isso daqui traz para nós o que nós conhecemos como o quê? Método, ó, das partidas dobradas, beleza? Esse é o método das partidas dobradas, onde a soma dos débitos deve ser igual à soma dos créditos, ou seja, o lado do passivo do PL aqui, ó, tem que ser igual ao lado do ativo. Então, a soma dos débitos deve ser igual à soma dos créditos. E ainda mais, né, nós podemos tirar dessa fórmula o quê? Olha só, que o passivo e o PL aqui, ó, representam as origens de recursos, beleza? E olha só aqui, o ativo ele representa o quê? As aplicações. Aí, deu uma porradinha aqui, vamos fazer de novo. Vamos lá. Ó, representa as
aplicações de recursos, certo? Então, eu tenho origens e aplicações. Deixar grandão na tela aí para vocês, ó. Pera aí, vamos lá, aí, ó. Tranquilo? Então, esse esqueminha aí, é importante vocês lembrarem disso daí. Tranquilo? Então, aqui nós temos as representações do patrimônio. O patrimônio pode ser representado por meio de seus elementos, ativo, passivo e PL. Lembrando que esse passivo de cima aqui é o passivo com terceiros, esse aqui são as obrigações com os sócios. Tá? Eu posso representar a forma gráfica, que é a forma aqui do balanço patrimonial. Eu posso representar a forma matemática, que é essa forma aqui, olhando pela forma realmente ali onde os débitos são iguais aos créditos. E eu posso ter por meio das aplicações e origens de recursos. Tranquilo? Beleza? Então, ó, dito isso, vem para mim aqui, ó. Vamos agora entrar de vez no quê? Vamos entrar de vez agora na parte de estados patrimoniais. Meus alunos, olha só, é comum que o ativo, passivo, PL, ele tenha uns sinônimos. Né? Pega o materialzinho que eu forneci para vocês aí, dá uma olhadinha lá nos sinônimos de ativo e de passivo, é importante vocês verem isso. Então, assim, ó, o ativo pode ser chamado de patrimônio bruto, o ativo pode ser chamado de aplicação de recursos, tá? O ativo, ele pode ser chamado ali de capital bruto também, certo? Tem uma série de sinônimos. O passivo, tá? Quando a gente fala da parte das obrigações, eu tenho a parte superior direita, que é o passivo exigível, pode ser chamado capital de terceiros, obrigações com terceiros, que é relacionado àquela obrigação que você tem com terceiros. Banco, fornecedores, né? Empréstimos ali, financiadoras. Então, são as obrigações que você tem com os terceiros, tranquilo? Então, ele tem uma exigibilidade maior, né, de serem pagos, ou seja, você precisa pagar de uma certa forma aquilo ali primeiro. Então, a sua exigibilidade é maior do que o patrimônio líquido. O patrimônio líquido, meu aluno, ele nada mais é do que o valor residual do ativo depois de deduzidos os passivos. Ou seja, é o que sobra do meu ativo depois que eu pago todas as dívidas que eu tenho. Por isso nós falamos que o patrimônio líquido, ele é o quê? As obrigações próprias da empresa. São as obrigações com os sócios. Beleza? Então, o patrimônio líquido é a riqueza administrativa, um outro nome que ele é chamado, tá? A situação patrimonial líquida, tá? A riqueza administrativa, obrigações próprias, obrigações com sócios, capital próprio, tá? Tudo é sinônimo de patrimônio líquido. Só que olha só, chega num momento onde alguns termos eles são utilizados em certos momentos. Por exemplo, estados patrimoniais ou situação patrimonial líquida é utilizado para representar os três estados que o PL pode aparecer, certo? Que é o que nós vamos ver aqui agora, tranquilo? Então, olha só, vem comigo aqui, ó. Vou deixar grandão na tela para vocês. Ó, vamos fazer aqui novamente a nossa representação gráfica, né, do patrimônio. Ó, ativo, passivo. E aqui, ó, vamos colocar o PL. Beleza? Então, olha só. O PL aqui, meus alunos, ele pode aparecer de três formas, certo? Eu posso ter o PL, né? Vamos colocar lá. Eu posso ter o PL. Vou pegar a caneta azul aqui, ó. Eu posso ter o PL maior que zero. Então, eu posso ter um PL maior que zero. Então, ó, PL maior que zero. Eu posso ter um PL igual a zero. Ó, PL igual a zero. Eu posso ter um PL menor que zero. Então, ó, posso ter um PL menor que zero. Tá? Essa é uma forma de representar. Mas temos outra forma de representar aqui, ó. Atenção, certo? Esse PL menor do que zero, tá? Ele pode ser chamado, olha só, ele pode ser chamado também do que? Ele pode ser chamado também do que, ó? Ele vai acontecer, na verdade, né?
Quando que acontece esse PL menor do que, ou esse PL maior do que zero? Esse PL maior que zero vai acontecer quando o ativo for maior que o passivo, certo? Então, o ativo é maior que o meu passivo. O PL igual a zero, onde o ativo será igual, né? Vou colocar de preto ali, vamos seguir certinho. Então, o PL igual a zero, né? Será quando o ativo for igual ao passivo. E o PL menor que zero vai ser quando o ativo for menor que o passivo. Beleza? E aí nós temos algumas nomenclaturas aqui, ó. Quando esse PL é maior que zero, ou seja, o ativo é maior que passivo, nós temos uma situação positiva ou superavitária, certo? Quando ele é igual a zero, nós temos uma situação nula. E quando ele é menor que zero, nós temos uma situação negativa. Essa situação negativa, ela vai receber o nome de passivo a descoberto. Beleza? Então, olha só, como que eu acho essas situações? É uma variação da equação fundamental do patrimônio que eu tenho aqui, ó. PL será igual ao que? Ativo menos passivo. Essa é a forma de encontrar o valor do PL, certo? Então, ó, vem comigo aqui agora. Então, né, deixar na tela aí também. Então, olha só, nós temos aqui então as três, né, as três situações líquidas apresentadas pelo PL: a situação positiva, a situação nula e a situação negativa. Lembrando que a situação negativa, meu aluno, olha só, ela recebe um nome, que é o passivo a descoberto. E nada mais quer dizer o quê? Que o meu passivo, o meu ativo, foi insuficiente para quê? Para cobrir todo o meu passivo. Então quer dizer que o meu passivo ele vale mais do que o meu ativo. Então eu devo mais do que eu tenho para pagar. Então eu vou ficar com um valor negativo, vou ficar devendo. Tranquilo? Então essas são as situações, né? Vamos até colocar aqui em cima aqui, ó. Essas são as situações, né, ou estados patrimoniais, certo? Falando referente a quem? Ao patrimônio líquido, beleza? Então lembra disso daqui. Agora então vamos para as questões, né? Vamos para aquilo que realmente importa. Vamos começar a fazer as questões e qualquer outro tipo de informação além disso daqui eu vou, né, trazendo para vocês. Então vamos lá, olha só. Questão 23. A questão 23 diz o seguinte: acerca da situação líquida e da equação fundamental do patrimônio, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas. Vamos lá. E tem um aqui, ó. A situação líquida positiva, lembra? Situação líquida positiva é quando eu tenho um PL maior que zero, né? Ou um ativo maior que o passivo. A situação líquida positiva é quando o total de bens e direitos, beleza? O total de bens e direitos aqui ativo é maior que o total das obrigações. Então, as obrigações aqui, ó, são o meu passivo, né? Ou seja, passivo e o PL, tá? Então, e aí, tá certo ou tá errado? Então, ó, situação líquida é quando meus bens e direitos é maior que o total das obrigações, tá? Então, já analisa aí, beleza? E vamos para o segundo item. Chegou então, nossa situação 1 aqui, ó, tá correta, beleza? Então, ó, é quando o meu ativo é maior que meu passivo, ó. Meu ativo é maior que meu passivo. Tranquilo? Então, ó, maior. Então, 1 tá correto. 2, a situação líquida negativa é quando o total de bens e direitos, então, ó, total de bens e direitos, meu ativo, é menor, ó, é menor que o total das obrigações, ou seja, aqui, meu passivo. Então, ativo é menor que o passivo, eu tenho uma situação líquida negativa, também chamada do quê? Passivo a descoberto. Então, tá certinho a 2. 3.
na equação fundamental do patrimônio, o patrimônio líquido, ou seja, o PL, é diretamente relacionado com o ativo e inversamente relacionado com o passivo. Professor, o que quer dizer isso? Olha só, o que eu quero que vocês entendam. O que é diretamente relacionado? O patrimônio líquido da entidade, ele vai estar diretamente, né, relacionado com o ativo. Por quê? Pensa assim, ó, vamos fazer aqui um quadrinho aqui, ó. Vou pegar a caneta preta aqui, ó. Fazer um quadrinho aqui, ó. Eu tenho aqui o meu balanço patrimonial, certo? Ó, ativo, passivo e PL, beleza? Então vamos imaginar que eu tenho R$ 1.000 aqui no ativo. Eu tenho 500 aqui no passivo. Então quantos que eu tenho de PL? 500, beleza? Então vamos imaginar aqui agora que eu ganhe mais R$ 100 de ativo. Então, ó, mais R$ 100 de ativo. Então, eu fiquei com 1.100 de ativo e meu passivo não tenha nenhuma interferência, não mexa, não aconteça nada. Então, significa o quê? Eu tenho 1.100. Agora, 1.100, né, aplicando a fórmula lá, PL é igual ativo menos passivo, certo? 1.100 menos 500, eu vou ter o que aqui agora? Eu vou ter um valor de, ó, olha só, R$ 600, certo? O que aconteceu aqui? Eu aumentei o meu ativo, automaticamente aumentou o meu patrimônio líquido. Então significa que, olha só, o patrimônio líquido ele é diretamente relacionado com o ativo. Quando eu aumento o ativo, aumenta o patrimônio líquido. Tranquilo? Agora vamos pensar, né, a situação, a outra situação que a questão está trazendo para nós. Ó, falando que o passivo é inversamente, né? Que o PL é inversamente proporcional ao passivo. O que isso significa? Presta atenção aqui, ó. Vamos supor que eu tenho lá R$ 1.000 de ativo, R$ 500 de passivo. Então eu tenho quantos aqui? R$ 500 de patrimônio líquido. Só que agora, olha só o que vai acontecer, meu aluno. Eu vou ter mais um passivo aqui, ó, mais R$ 100 de passivo. Então, meu passivo vai aumentar. Se o meu passivo aumentou, vai acontecer o que com o meu PL? E meu ativo não teve nenhuma alteração, então o que vai acontecer com o PL? Ó, R$ 1.000 menos 600, eu vou ter um PL de R$ 400, certo? O que acontece então? O PL, né, é inversamente proporcional ao passivo. Quando aumenta o passivo, o PL diminui. Tranquilo? Portanto, nosso item 3 aqui também está correto. Tranquilo? Também está correto. Então, a alternativa correta é a alternativa de letra E. Fechou? Beleza? Certinho? Pegou aí? Ó, vou deixar grandão aqui na tela para vocês verem. Tá? Bora para a próxima questão. Próxima questão. Vamos lá. Patrimônio, ó, a questão está dizendo o seguinte, vamos lá. Patrimônio é o conjunto de bens, direitos e obrigações de uma pessoa, avaliados em uma moeda. De acordo com os valores dos bens, dos direitos e das obrigações apresentados por uma empresa, né, uma pessoa jurídica, podemos conhecer sua situação patrimonial, certo? Beleza, aqui então, meu aluno, está apresentando aqui, né, as contas do balanço patrimonial. Então, nós temos aqui, ó, vamos classificar aqui, ó, vamos aproveitar para classificar. Conta caixa ativo, aluguéis a receber ativo, títulos a receber ativo, impostos a pagar passivo, duplicatas a pagar passivo, máquinas e equipamentos ativo imobilizado, ativo não circulante, móveis e utensílios também um ativo não circulante, veículos também ativo não circulante e promissórias a pagar aqui é um passivo, certo? Então vamos fazer o seguinte, vamos circular aqui os ativos, ó, ativo, 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 ativo e ativo, beleza? Então esses são os ativos. Vamos somar aqui, eu nem sei quem está pedindo a questão, mas vamos somar já, né? Então, ó, eu tenho ativos igual a quantos? Então eu vou ter aqui, ó, 2.000, vou ter 500 mais 500 mais 5.000
né? Mais 1.000, mais 4.000. Totalizando quantos? Então vamos lá, ó. 2.000 com 1.000 aqui, 3.000 com 5.000, 8.000, né? Com 4.000 aqui, eu tenho, então, 12.000 com mais 1.000. Então, meus ativos são no valor de, ó, 13.000 reais. Agora vamos ver os passivos. Então, aqui, ó, passivo aqui, ó, 5.000, 7.000, né? Vamos ver aqui, ó. Passivos, né? 5.000 mais 7.000 e mais 2.000 aqui, ó. Mais 2.000 aqui. Então, aqui eu tenho um passivo total de 14.000 reais. Ó, 14.000 reais. Beleza? Já fizemos todo o cálculo ali. Agora vamos aqui, ó. Vem comigo aqui. Vamos ver o que a questão está pedindo. Ó, a questão pede o seguinte. A empresa que apresenta os valores anteriores ali em suas contas está em uma situação patrimonial. O que é essa situação patrimonial? É o valor do PL. Então, como que eu calculo a situação patrimonial dessa empresa? Olha só, para mim calcular a situação patrimonial dessa empresa, eu preciso jogar na fórmula, onde eu tenho PL igual a ativo menos passivo. Beleza? Então, ó, o PL vai ser igual a quantos? Qual que é o valor aqui que nós calculamos do ativo? 13.000. E do passivo? 14.000. Então, olha só, eu tenho aqui, ó, ativos no valor de 13.000 menos passivos no valor de 14.000. Então, o meu PL vai ser igual a um valor negativo de R$ 1.000. Então, será o quê? Um PL negativo. E aí, olha só, vou só desenhar aqui para vocês entenderem. Ó, vamos colocar aqui, ó. Ó, colocar aqui, ó. Vou desenhar aqui para vocês entenderem. Aqui no cantinho aqui, ó. Ó, deixar grandão aqui na tela para vocês. Ó, então nós temos o ativo, passivo e PL. Nós temos 13.000 de ativos, ó. Nós temos 14.000 de passivos, totalizando um PL de, ó, vamos colocar entre parênteses, geralmente aparece entre parênteses, certo? R$ 1.000 negativo, certo? Então, nós temos aqui o que nós chamamos de uma situação líquida, o quê? Negativa, beleza? Uma situação líquida negativa, onde o meu PL é menor que zero, né? Ou meu ativo é menor que o meu passivo, beleza? E esse valor aqui, ó, agora é importante, ó, esse valor negativo aqui, ó, é o que nós chamamos do quê? De passivo a descoberto, beleza? Esse aqui é o que nós chamamos de passivo a descoberto. Tranquilo? Então vamos analisar a questão agora. Nós temos uma situação patrimonial o quê? Negativa, tá? Ou de passivo a descoberto. É uma situação nula? Não. É uma situação líquida ativa? Não. É uma líquida positiva? Também não. É uma situação de passivo a descoberto, ou seja, o meu ativo foi insuficiente para quitar o meu passivo, para cobrir o meu passivo. Por isso, parte do meu passivo ficou a descoberto. Tranquilo? Beleza? Então, bora para a próxima questão. Questão 25. Na tela aí para vocês já. Vou tomar aquela aguinha aqui rapidinho, né? E continuamos. Se o ativo bens mais direitos de uma empresa for R$ 1.000, então, ó, o ativo, vamos desenhar, né? Tá legal desenhando essas questões assim, ó. O mais importante, cara, é você desenhar, tá, meu aluno? O mais importante aqui é você desenhar, é você visualizar o que está acontecendo. Sempre que possível, numa questão, visualize o que está acontecendo. Aqui, ó, faça o balanço patrimonial. Então, nós temos um passivo, um ativo
No valor de quantos? Ó, R$ 1.000, né? Que bens mais direitos. Vamos colocar aqui, ó. R$ 1.000, certo? E o passivo é valor de quantos? O passivo é de 800, ó, R$ 800. O capital próprio será? Então, qual que vai ser o valor do capital próprio? Ó, é só jogar na fórmula, né? PL é igual a ativo menos passivo. Então, o meu PL vai ser igual a 1.000 menos 800, R$ 200, certo? Então, o PL aqui é um valor de R$ 200. Esses R$ 200 agora, esses R$ 200, ele é positivo ou negativo? Ele é positivo porque eu tenho o quê? Um ativo maior que um passivo, certo? O meu PL, ele é maior do que zero. Tranquilo? Então, se liga nessas denominações aí, tá? É importante você saber. Dito isso, né, a questão está perguntando, o capital próprio será o quê? Então vamos lá, letra A. O valor que estiver disponível em caixa em banco? Não, nada a ver, né? Caixa em banco está disponível lá, é do ativo, é só o valor do ativo. Capital próprio, galera, capital próprio aqui é sinônimo de PL, beleza? É sinônimo de PL. Então a A já não é. B, a diferença positiva entre o ativo e o passivo? Sim. Está positivo o valor aqui? Sim. É a diferença entre ativo e passivo? Sim. Então anota a alternativa B, certo? Que é a nossa alternativa correta. Tranquilo? Fechou? Então, vamos lá. Continuamos aqui então. Próxima questão. Questão 26. Já na tela para vocês aí, ó. Com base no conceito de patrimônio, assinale a alternativa incorreta. Ó, assinale a alternativa incorreta. Tranquilo? Olha só. Entende-se por bens as coisas úteis. Ó, o que são os bens? Né? O que são os bens? Lá na classificação do ativo, né, do patrimônio. Ó, lá na classificação do patrimônio. O patrimônio ele é o quê? O conjunto de bens, direitos e obrigações. Beleza? Né? Que junto com as que junto ali formam, junto com os direitos, desculpa, formam os ativos. Então, bens e direitos formam os ativos. O patrimônio é o conjunto de tudo. Agora, o que são os bens? Os bens. Entende-se por bens as coisas úteis, capazes de satisfazer as necessidades das pessoas e das empresas. Ó, perfeito. Definição certinha. Nós estamos procurando, ó, a incorreta. Então, a A está correta, já não é essa. B. Em contabilidade, a palavra patrimônio tem sentido amplo. Por um lado, significa o conjunto de bens e direitos pertencentes a uma pessoa ou empresa. Perfeito. Por outro lado, inclui as obrigações a serem pagas. Perfeito. Tá? O patrimônio é isso, é o conjunto de bens, direitos e obrigações. Então, B, certinha também. C. Para a contabilidade, patrimônio é apenas um conjunto de bens. Hã? Para a contabilidade, o patrimônio é, ó, generalizou aqui, né? Generalizou não, né? Deu uma restringida. É apenas o conjunto de bens? Não, né, meu aluno? O patrimônio é o conjunto de bens, direitos e obrigações, tá? Então, achamos a nossa questão, nossa alternativa incorreta, né? Que é a que nós estávamos procurando. É a alternativa C, tá? E aí, ó, esse tipo de questão, galera, é uma questão importante, porque você descarta a alternativa incorreta, que ela está errada, mas lê para estudar, tá na hora da prova? Não, na hora da prova achou errada, tchau, vai para frente. Mas aqui, ó, achou a alternativa incorreta, elenque ela ali, mas lê as alternativas corretas, porque ela vai servir para o quê? Para você estudar, certo? Como definição. Então, olha o que diz a alternativa D. Em contabilidade, entende-se por direito ou direito a receber o poder de exigir alguma coisa. São valores a receber, títulos a receber, contas a receber, etc. Perfeito? Ó, temos aqui a definição de um direito. Importante isso para a nossa prova. E, né? Essa aqui, a letra certa. E, obrigações são dívidas. Ó, as obrigações são dívidas com outras pessoas. Perfeito? Em contabilidade, tais dívidas são denominadas obrigações exigíveis. Então, ó, essas dívidas com outras pessoas, essas obrigações que são dívidas com outras pessoas, entende-se por outras pessoas terceiros, ou seja,
é o passivo exigível, tá? Então, são as obrigações exigíveis, que são aquelas que eu tenho que pagar a um terceiro, a outras pessoas. Isto é, compromissos que serão reclamados, ou seja, exigidos. Então, essa aqui está falando sobre o passivo exigível. Tranquilo? Questão muito bacana para você entender, né, os conceitos ali de direitos, obrigações, bens, direitos e obrigações. Fechou? Tranquilo? Próxima questãozinha, então, aqui, ó. Questão 27. A equação contábil básica, né, também conhecida como equação fundamental da contabilidade, é representada por... Pô, aqui ficou fácil, né? Ativo é igual a passivo mais PL. Então, ó, A, ativo é igual a passivo menos dívidas? Errado, né? B, ativo é igual a passivo menos patrimônio líquido? Não, aqui seria o caso o PL, né? C, ativo é igual a patrimônio líquido menos dívidas? Também não, né? Tudo errado. E D, então, sobra para nós a D, ativo é igual a passivo mais o PL, que é para nós aqui, ó, né, a representação, o quê? Ó, matemática. É a representação matemática. Beleza? Tranquilo? Então, dito isso, vamos para a próxima questão. Questão 28. Tá? Ó, perceba que conforme a gente vai aprendendo esses conceitos, as questões elas vão ficando mais tranquilas de serem resolvidas. É importante passar por isso daqui. Tá? Vamos lá. O patrimônio líquido de uma empresa é representado pela diferença entre, ó, cuidado, tá pedindo patrimônio líquido, tá? É representado por quê? Pela diferença entre, então, o patrimônio líquido, olha a fórmula, lembra da fórmula? Então, ó, pega a fórmula. Patrimônio líquido é igual ao quê? Ativo menos passivo. Então, é a diferença entre ativo e passivo. Já anota aí, opa, volta aqui, ó. Já anota aí nossa resposta correta é a alternativa de letra A. Tá vendo? A gente já, por isso que é bom a gente fazer essa revisãozinha. A gente faz uma breve revisãozinha antes e responde as questões. E já ficou tranquilo, né? Você já sabe que o patrimônio líquido é a diferença entre ativos e passivos. Agora, muito cuidado, tá? Muito cuidado, porque às vezes a questão ela fala assim, ó, ela esconde esse líquido aqui, ó, e fala que patrimônio da empresa é representado pela diferença entre ativos e passivos. E aí tá errado, tá? Cuidado. É o patrimônio líquido, que é a diferença entre ativos e passivos. Fechou? Questão 29. Questão 29 diz o seguinte: assinale a opção correta, ó, já marca aqui, ó, para você não se esquecer que você quer a opção correta em relação ao balanço patrimonial. Beleza? Tranquilo? Então vamos lá. O passivo representa as origens dos recursos, enquanto o ativo e o patrimônio líquido representam as aplicações. Lembra que a gente conversou, né, nas questões anteriores, lá na primeira parte dessa aula 1, que origens e aplicações, tá? As origens é o lado negativo, que é representado pelo passivo, pelo PL, e as aplicações de recurso é o lado positivo, o lado esquerdo, é o lado do ativo. Então, quando eu falo de aplicações de recurso, ativo. Quando eu falo de obrigações, né, de origens de recursos, passivo e PL. Tranquilo? Então, aqui, ó, o passivo representa as origens de recursos? Sim, representa as origens de recursos. Ó, o passivo é natureza negativa aqui, ó. Enquanto o ativo e o patrimônio líquido representam as aplicações. Não, né? Porque o patrimônio líquido também representa as origens. Então, a alternativa A está errada. B, o patrimônio líquido representa as origens de recurso. Perfeito. Enquanto o ativo e o passivo representam as aplicações? Não, né? O passivo também é o quê? Também é a origem. Tá? Então, B está errado. C, o passivo e o patrimônio líquido representam as origens de recursos. Perfeito. Enquanto o ativo representa as aplicações. Perfeito, né? Passivo e patrimônio líquido, origens, enquanto ativo representa as aplicações. Então, anota aí a alternativa C, que é a nossa alternativa correta. Tranquilo? Fechou? E última questão, então, da nossa aula aqui de hoje, fechando esta parte, né? Falando sobre essas situações patrimoniais aí. Questão número 30.
Em relação às origens e aplicações dos recursos, analise as assertivas a seguir, sob a ótica da contabilidade. Então, ó, em relação às origens e aplicações dos recursos, analise as assertivas a seguir, sob a ótica da contabilidade. Então, vamos lá. Item 1. As aplicações são valores negativos. Ó, aplicações de recursos são valores negativos? Não, né? Lembra lá, ó. Lembra lá sempre do quadrinho, né? Lembra do quadrinho, ó, ó. Ó, fazer bem pequenininho aqui, ó. Para você lembrar, ó. Ó, eu tenho o quê? Do lado negativo, as origens. Beleza? E do lado positivo, aqui, ó, do lado do ativo, eu tenho quem? Eu tenho quem? As aplicações. Beleza? Então, lembra. Lado positivo, aplicações. Lado negativo, né? As origens, o passivo e o PL, tá? Não esqueça desse esqueminha aí. Então, a 1 aqui, ó, tá errada. As aplicações são valores positivos. Ó, as origens são compostas por fontes próprias e capitais de terceiro. Olha que bacana. O que são as fontes próprias? As fontes próprias são aqui, ó, o PL, né? Ou seja, as fontes próprias da empresa. Ou seja, o capital próprio, né, é um sinônimo de quê? De PL, relacionado às obrigações com sócios, obrigações próprias. E o que são capitais de terceiro? É o sinônimo de passivo exigível. Aqui é o que são capital, são as obrigações, né, com quem? Com terceiros. Beleza? Então, a 2 está certinha, porque as origens representam, né, esse lado negativo. 3. As origens são elementos positivos para a empresa? Não, acabamos de ver que as origens são elementos o quê? Negativos. Então, a alternativa correta é aqui, ó, apenas o item 2 está correto. Então, a alternativa correta para nós aqui é a alternativa B. Beleza? Então, olha só, vem comigo aqui agora. Vem comigo aqui. Meu aluno, fechamos então esse complemento da aula 1. Tá? Espero que vocês tenham conseguido pegar esses detalhes, são detalhes importantes, né, para o nosso estudo, para a nossa revisão. Tá? Assistam a aula 1, complemente, né, com essas últimas questões aqui. Vai dar em torno aí já de quase 2 horas de aula também. E nos vemos aí na próxima aula. Um grande abraço, né? Bom descanso para vocês, bom estudo, tá? Nos vemos na próxima aula. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.